Estamos aqui para mais um episódio do AdventoCast. E este é o EmpreendCast. Nós vamos falar aqui sobre liderança, sobre empreendedorismo e vamos falar sobre gestão de emoções, como que uma mulher em um ambiente de negócios, naquela pressão de vendas, consegue sobressair a todos os momentos de pico, de baixas das emoções e, ao mesmo tempo, manter a saúde em dia. É isso que a gente vai falar neste episódio, que é mais um quadro do EmpreendCast. Esse quadro eu trago pessoas aqui para falar sobre a mentalidade empreendedora, pessoas que têm o desejo de gerar negócios, de criar ideias, tirar do papel, colocar em ação e, ao mesmo tempo, pessoas que têm uma gama por vendas, por gestão de pessoas, criar equipes, enfim. Empreendedor é meio louco, né? E eu tô aqui com mais uma louca. A Elis, ela é uma das poucas mulheres que eu conheci na minha vida que é tão incisiva. Passa teu CPF. Só ela vai saber. Ela é uma das poucas pessoas que eu conheci na vida tão incisiva, uma das poucas mulheres que eu conheci na vida que tem essa garra por liderar. E a Elis é uma das pessoas mais verdadeiras e diretas que eu também já conheci. O que você fez da meia-noite às 6? Tá? E a Elis é mãe de 3? Mãe de 3. Mãe de 3, empreendedora, vendedora nata, líder, trabalhou um bom tempo como supervisora na área comercial. Elis, o que mais que posso falar? Ciclista também. Atleta, né? Atleta amadora. Agora só faço cicloturismo, né? Cicloturismo. E a Elis também, ela criou um método. Agora você me ajuda a falar, Elis. Criei os princípios para uma vida ativa e saudável, né? O que eu preciso fazer, que vindo na contramão, né? Que todo mundo só diz o que não fazer, o que não pode, a gente vê na contramão. Isso sempre foi uma insatisfação, né? De buscar coisas do que eu preciso realmente fazer para me ter um estilo de vida, para me ter saúde, para me ter um peso saudável. E eu só encontrava o que não fazer no mercado. E aí eu descobri não, né? Estudei e encontrei uma maneira de fazer, de ter esses princípios que me ajudam, né? Se chegar com 42 anos com disposição para pedalar, né? Com vontade de chegar a 50 anos. Ó, você quarentinha que tá assistindo aí, ó, acompanha aí, tá? Que a Elis vai revelar o segredo para chegar nos 40 com um corpinho de 20, tá bom? E pique de 20, né, Elis? É isso? Ó, você que tá assistindo aí na casa, eu vou ter um presente para você, tá? Se você assistiu alguns episódios anteriores, talvez, provavelmente você já ouviu falar de um e-book, que são 5 passos para você montar o teu negócio, para você começar a vender. Elis, é difícil montar um negócio, não é? Bastante. Vender, é difícil, não? Mais ainda. Mais ainda? Eu pensei que você ia falar que era fácil, eu já ia falar para você depois que você... Não, mais ainda, não vamos... Vender é difícil. Vender é difícil. Liderar é difícil, Elis? Desafiador. É desafiador. Gerir as finanças é difícil também? Desafiador. Então, você que está aí na casa, você pode agora receber um e-book de presente do AdventoCast, 5 princípios onde você vai encontrar tudo sobre tirar a tua ideia do papel, porque ideia, uma bacia vale 10 centavos, tá? Então não adianta nada, você pode ter a ideia mais revolucionária do mundo, se você não tem a ação e como ter a ação, porque às vezes pode ser que seja isso. Então você vai aprender a tirar a ideia do papel, colocar em ação. Você vai aprender a vender, vai aprender a liderar, vai aprender a gerir suas finanças e tem um bônus no final, que eu não vou falar o que é. Comenta eu quero aqui nesse vídeo, abaixo aqui na descrição do Instagram ou do YouTube, que você vai receber, a nossa equipe vai entrar em contato para te dar este e-book. E esses 2 testemunhos, 2 relatos que estão aparecendo aqui na tela, do Roberto e do Rafael, são empreendedores que tiveram o seu negócio, a sua família transformada através deste e-book. Então, comenta aí que nós vamos enviar para você. Ô Elis, você veio de lá da Roraima, certo? De Roraima. É a nossa entrevistada mais... de tão distante. De tão distante. Lá é calor, Elis? Bastante. É bastante.
Lá Quando... de madrugada é 40 graus de madrugada. 40 graus de madrugada. De madrugada. Da meia-noite às 6 é quente. É bastante. Ô, Elis, lá tinha, você usava muito ar-condicionado ou não? Sim, as crianças sim. As crianças sim, Sim. no 18 graus. Com 18 graus, tinha que ser, né? E aqui em Curitiba você usa ou não? Não, Não? não tem como. A gente tenta se esconder do frio, né? E onde é que se esconde? Onde é que desliga? Não dá pra Nem desligar, precisa. né? Nem precisa. Por que eu tô falando desse clima aqui? A mudança de clima da Elis, olha que interessante, né? Ter um ar-condicionado ajuda muito, não ajuda? Ter um climatizador na casa. Sim. E você que está ouvindo agora, este episódio ele é patrocinado pela Compacta Ar CWB. Você vai entrar aí agora, você vai comentar, eu quero, você vai seguir a página que está aparecendo aqui para você, o arroba, tá? Do perfil do Instagram da Compacta Ar CWB. E você vai concorrer para você ganhar um kit que são 10% de desconto em instalações de ar condicionado na tua casa, tá? E você vai ganhar uma pastilha aromatizante, que inclusive você pode, é fácil, a instalação é bem simples, você vai receber como instalar, você vai colocar lá no teu ar, então imagina o teu ar condicionado, imagina lá, eles, além de ter um ar condicionado, ainda tem um cheiro gostoso na casa, então a Elis está perfumada aqui, entendeu? É bom você estar em ambientes cheirosos, então você vai receber isso daqui, tá? Que é uma pastilha aromatizante que hoje é o patrocínio da Compacta Ar CWB. Beleza? Elis, agora eu vou direto ao ponto contigo, tá? Você veio lá de Roraima. Isso há quanto tempo? Desde 2018. Desde 2018. Eu te conheci, eu via a tua jornada. Eu conheci a Elis numa pegada de vendas, e vendas absurdas, que tinha dias aquele tipo de pessoa que começa a trabalhar, para eu não exagerar muito, vamos colocar umas 8 horas da manhã, eu ia falar às 6, né? 8 da manhã e vai até às 11, meia-noite. É aquela pessoa que passa 16 horas se esforçando, correndo atrás de metas. Elis, por que eu vou começar com essa pergunta? Porque eu, quando vim para Curitiba, há 10 anos atrás, deixei minha família para trás. E o Advento fala muito sobre família. Família andar junto, família tem que estar junto. Como que foi para você conseguir deixar os teus filhos para lá, não deixar para trás, né, mas deixarem aonde eles ficaram, e focar em empreender e lidar com tudo aquilo que a gente passa? A gente sabe que vender não é fácil, é crítica, é meta que você não bate. Como é que você fez para gerir isso? Eu fiquei muito curioso, porque para mim, quando eu me separei da minha família, foi muito desafiador. Foi desafiador? Foi desafiador. O plano original era eu vir com a família. Esse era o plano original, né? Eu vim de Curitiba, de Roraima, de Boa Vista, Roraima, né? Que é a capital de lá. Meu objetivo era recomeçar. E justamente um dos motivos era esse, a minha família. Eu sempre trabalhei muito. Lá era de 6 à meia-noite, né? Que eu sempre trabalhei muito. E quando eu vim de uma separação em 2016, quando eu me separei, eu imaginei que era o meu trabalho, a minha dedicação ao trabalho que tinha roubado a minha família. E na minha cabeça, eu precisava recomeçar. E lá, você perguntou da conta do ar-condicionado, né? E eu pensei, por que eu pensei? Porque lá, se eu ligo todos os ar-condicionados da casa, eu vou pagar R$1.000, R$2.000 de energia, né? Tipo, com um ar-condicionado eu pagava R$700, R$800 de energia. Imagina, né? Mas porque a luz é cara ou... A luz é cara. O custo de energia lá é caro. Então, meu custo de vida era muito alto. E para me mudar, para me conseguir ter esse tempo de qualidade com a minha filha, com a minha família, eu decidi mudar e recomeçar. Em um lugar onde ninguém me conhecia, um lugar onde o meu custo de vida ia ser menor. E aqui eu podia recomeçar do zero e ninguém ia precisar saber. E eu ia ter um custo menor, que lá eu não tinha como desfazer do custo total, né? O estilo de vida lá é bem diferente daqui. E aí eu decidi vir para cá justamente com essa ideia de empreender online. Esse foi o meu projeto inicial, né? Empreender online aqui em Curitiba. E inicialmente veio minha filha comigo, minha filha mais nova. A minha filha do meio... Pode ir falando que eu tô anotando algumas coisinhas aqui. A minha filha do meio, ela não quis... Ela, em algum momento lá, por um motivo pessoal, ela decidiu ficar com o pai. E
E aí veio só eu e minha filha mais nova. Então foi um ano assim incrível, que ela passou um ano aqui comigo. Só como a gente era de uma família grande, em um momento ela decidiu voltar em 2019. E eu digo que esse é o maior desafio de mãe, assim. É saber cortar o cordão umbilical. É saber deixar ir. Esse foi o meu maior desafio como mãe. Entender que o meus filhos, que eu tenho 3 filhos, né, o Thiago, a Ana e a Naomi, que eles são pessoas independentes de mim. Acho que esse é o maior desafio. Eu lembro que ela falou que ela queria voltar e eu falei, por que você não voltou? Ela disse, porque eu não quero deixar a senhora sozinha. Mas falou, você quer voltar? Eu falei, não se preocupe, a mãe vai ficar aqui. E eu deixei, é sobre deixar ir. É sobre... Tem um livro que eu gosto muito, que ele fala Sua Vida, Sua Família, Seu Propósito. Legal. Que ele fala sobre a gente saber separar o eu do tu e do nós. Opa, me explica aí. Eu do tu. Eu tenho os meus gostos, eu gosto de pedalar, eu gosto de fazer o esporte, eu gosto de criar. Sim. E você tem os seus gostos. Sim. A partir do momento, por exemplo, se você é casado com a Thalita e você começa a impedir da Thalita deixar de ser ela e ela começa a deixar de impedir de você ser você, aí começa o problema dos relacionamentos. Porque eu quero... Quando os nossos filhos são crianças, né? Que meus filhos já eram adolescentes, a minha filha mais nova já tinha 14 anos quando eu vim pra cá. Quando os nossos filhos são crianças, é fácil. A gente diz o que eles vão comer, como é que eles vão vestir. A gente diz tudo isso pra eles, né? E quando eles ficam adolescentes, eles começam a ter a própria vontade. E agora, como é que faz? Você tem que aprender a negociar. Acho que acho que o meu maior desafio, minha maior escola de liderança e negociação foi com as crianças, né? Eu digo que foi com as crianças. Quando você começa a entender que um não gosta de comer isso, o outro não gosta de comer aquilo. Em um momento elas querem pintar o cabelo de outra cor. Entendeu? E aí, como é que você negocia? Você vai aprender a negociar. E vim pra cá, eu sempre trabalhei muito, desde pequena, né? Desde pequena mesmo, né? Eu fui criada por uma mãe e eu digo que quando um pai sai de casa, ele não rouba só. Ele só não te tira a paternidade, ele te rouba a maternidade também. Porque a tua mãe tem que sair para trabalhar, né? E eu comecei a trabalhar muito cedo para contribuir em casa, enfim, muito cedo. Então eu nunca tive um descanso, sempre trabalhei muito. Sempre trabalhei pela minha família, primeiro pela minha família de mãe, irmãos, e depois engravidei, né, aos 16, e tive que assim, vamos fazer as coisas acontecer, não dava tempo de pensar, não tinha como pensar. E essa decisão de sair e vir pra cá, eu lembro até hoje, quando eu tive que deixar minha filha, ela tinha 15 anos na época, ela olhou pra mim e falou assim, mãe, tá na hora da senhora começar a cuidar da senhora. Ela falou, você pode ir, tá na hora de você cuidar de você. E tá aqui é cuidar de mim, sabe? Pela primeira vez eu consegui fazer as escolhas, eu consegui fazer o que eu queria fazer, comprar o que eu queria fazer, comprar o que eu queria, comer o que eu queria comer, sabe? Sim. Pela primeira vez eu pude usufruir um pouco de todo o meu esforço, todo o meu trabalho. Que legal, né? E tá aqui hoje e não tá lá, que foi um dos meus maiores desafios, é porque aqui eu vejo perspectiva. E eu penso que se eu ficasse lá, na época, meu marido eu separei do meu ex-marido, o pai delas, e eu tinha 2 opções. Uma, eu ficar lá, chorando, depressiva, me sentindo a mulher abandonada, que era como eu me sentia. Eu podia ficar lá e me fazer de vítima para sempre. Ou eu podia mudar o rumo da minha vida. E Curitiba era uma oportunidade. Eu ainda acredito que é uma oportunidade de eu estar aqui. Eu vejo muita perspectiva de crescimento aqui que eu não vejo lá. Né? Para mim, para Elisângela. Para Elisângela. E aí eu entendo que tudo que a gente faz também é exemplo. Então eu não quero que se minhas filhas um dia chegarem a passar por isso, ou por qualquer desafio, eu quero que ela olhe para mim e fale, ó, minha mãe levantou. Todas as vezes que minha mãe caiu, ela levantou. Então eu quero muito isso, tipo, independente do que aconteça, eu quero que elas olhem para mim e eu tenho muito isso
E é até engraçado. Vocês têm filhos? Posso perguntar dela? Não? Pode. Vocês têm filhos? Tem. Grande ou pequeno? Grande e pequeno. Então, assim, a parte mais engraçada, essa questão do exemplo é tão interessante, que até hoje eu falo com as minhas filhas, né? Minha filha mais nova tá grávida. E aí ela fala algumas manias que eu tinha. Por exemplo, eu não tenho TV no quarto. Ela fala, mãe, eu não tenho TV no quarto. Elas leem. Elas buscam, e eu sempre li, né? Elas leem também. E eu falo, nossa, eu não precisei... E elas me criticavam quando elas eram crianças, porque eu sempre gostei de ler livro de autodesenvolvimento, e elas me criticavam, né? Sabe como é que as crianças, adolescentes, acham que esse negócio de autodesenvolvimento é tudo balela e tal. E hoje minhas filhas leem os mesmos livros que eu lia, e é muito engraçado isso. Então, por esse exemplo, eu quero ter outros exemplos também, né? Então é por isso, é isso que me move, é isso que me faz levantar toda vez. Que legal, Elisa. Isso daí já responde a pergunta que eu já anotei aqui. Ó, você que está em casa já teve uma mini aula sobre maternidade. Veja só. Porque você falou em vários pontos importantes. O cordão umbilical, que é dificuldade para um monte de mães. A questão de entender que o filho se tornou um adulto, não é teu. Que ele vai ter as próprias escolhas dele. Exato. E até mesmo essa questão do distanciamento, você tem a tua vida, os teus filhos têm a vida deles. Isso é muito interessante, Liz. Pérolas, hein? Já compartilha com alguém, se você está assistindo e não compartilhou ainda, está fazendo o quê? Clica aí, ó, compartilha, envia para alguém, envia para tua mãe, envia para alguém que vai ser mãe, ou até mesmo para o teu pai. Tem que aprender maternidade, paternidade, tudo junto aqui. Ô, Elis, mas eu te acompanhei numa fase que nós estávamos juntos ali, onde nós tínhamos que sempre trabalhar com metas. E existem várias pessoas, vamos colocar aqui, existe um grupo de 50 pessoas. Dentre essas 50 pessoas, existem umas 5 que são aquelas que os líderes podem chegar e falar assim, ó, a tua meta tem que ser mais alta, mais puxada. Você era uma dessas, a tua meta era um pouco mais puxada do que uma grande quantidade de pessoas. Se a tua família estava distante, e como você já quase respondeu essa pergunta, ou já respondeu, mas o que te motivava quando você não batia metas? Quando você talvez não via que o teu objetivo, o teu sonho não estava se concretizando? Como você mesmo, nós já chegamos a conversar, você tinha um plano, em tanto tempo eu quero chegar na gerência, em tanto tempo eu quero desenvolver o meu projeto, e talvez não ia acontecendo como você queria. Se sentia sozinho? O que te motivava a continuar? Porque eu sempre te vi continuando. Sempre te vi ligando, vendendo e correndo atrás. Isso fala muito sobre o que eu acredito, né? Eu acredito que as metas sempre vão ser maiores que a gente. Uhum. Sempre vão ser. E quando eu olhava para a meta, eu sabia que eu não ia conseguir. Eu sabia que era difícil, eu sabia que era maior do que eu, e eu teria que me esforçar. E todas as vezes doía. Vai doer para sempre, né? Porque Sim. A gente sempre vai estar crescendo. Então, quando eu entrei ali, foi justamente nesse propósito, desenvolver as habilidades necessárias para me tornar a pessoa que eu quero ser, ter os resultados que eu quero ter no futuro. E se eu continuasse com os mesmos desafios, dificilmente eu ia conseguir resultados diferentes. Então, eu sempre tive isso muito claro. E eu converso muito com a minha mente, quando vem, tem um filósofo de negócio, o Jim Rohn, ele fala muito sobre isso, que as ervas daninhas, elas sempre vão vir sobre a nossa mente, elas nascem sozinhas, né? E a gente precisa plantar, né, as rosas, a gente precisa limpar e plantar. Então, sempre quando vinha uma mentalidade que eu não ia conseguir, que não ia dar certo, que era difícil, e era difícil mesmo, eu colocava, eu sempre falava pra mim, eu escolho acreditar que é possível, eu escolho fazer. O que eu tenho que fazer hoje? O que eu tenho que fazer hoje? O que eu tenho que fazer hoje? Apesar de ser muito obcecada em trabalho, eu sempre fui, né? Então... Isso é vida prática. Sempre fui obcecada em trabalho. Então, eu sempre pensava, como é que eu consigo? Como que eu consigo? Sim. E é isso, é pensar no que tem que ser feito. Só que eu não pensava na meta, eu pensava em quem eu estava me tornando. Isso me dava um gás, sabe? De quem eu posso me tornar. Ó, o editor, que
Eu mesmo que vou editar isso aqui. Já faz um corte aqui, ó. Frase Elis. Se as suas metas não estão doendo, é porque tem coisa errada aí. Não vai te levar, se as metas estão fáceis, ela não vai te levar para os teus objetivos. Lá no meu Instagram, na bio, tem uma frase que eu amo, que ela é a frase de entrada de um estádio, que eu esqueci o estádio agora. É o açúcar. Que é: pressão é um privilégio. E você falando disso, né? Quem tem metas e metas altas, a todo momento está vivendo constantemente com a pressão. Isso é muito legal. Oi, Liz. Falando sobre pressão, tem um pouquinho a ver uma coisa com a outra. Você me pressionou uma vez. Não que você me pressionou, talvez você não queria pressionar. Não era teu intuito me pressionar. Mas para você que está assistindo aí na casa, a Elis, ela foi uma das poucas pessoas na minha vida que chegou em mim e falou do meu erro, sem medo, sem receios, na minha cara. E óbvio, eu te agradeço por isso. Trabalhávamos com venda e eu também, com as minhas metas eram muito altas. Muito altas. Em um momento eu titubeei. Eu fiz uma venda que não deveria ter feito, ou seja, eu menti para o cliente, não tenho problema nenhum em falar isso. Eu menti para a pessoa, iludi a pessoa para ela comprar de mim, naquela ânsia de querer bater a meta. E a Elis foi a única pessoa que chegou em mim e falou: olha, você fez errado, você não deveria ter feito isso, isso não combina com quem você é, com a tua personalidade. E isso que eu quero perguntar para você, Elis, como que você consegue ter amizades assim? Como que você trabalha dentro de si? A questão de ser... É uma pergunta bem difícil, hein? A questão de você ser sempre muito verdadeira. Porque é muito fácil a gente ser falso. Sabe? Não sei se você entendeu a minha pergunta. Como que você mantém sempre firme os teus princípios? Por que você mantém sempre? Por que você não titubeou, por exemplo? Por que você não buscou atalhos? Por que você, na tua vida, não procura, vamos supor, ser falsa para agradar os outros? Você sempre é você. Eu citei esse exemplo por conta disso. E eu quis fazer essa pergunta porque é uma coisa que, quando você me questionou, eu fui para casa, eles com a cabeça assim, ó. Cara, sabe quando você leva uma porrada, uma pedrada? Mas é isso. O que te faz não ceder? Entendeu? Não sei se você entendeu a minha pergunta. Manter o teu leme, sempre... aqui está a minha direção, meus princípios são esses. Vou ser bem extremista primeiro e depois vou explicar o contexto. Eu tenho pavor de ser descoberta. Pavor. Por que eu mantenho os princípios de sempre... Eu tenho pavor de fazer uma coisa e eu tenho tanto medo disso e alguém descobrir, e eu tenho medo, tipo, eu vou fazer uma coisa escondida aqui e eu tenho pavor, assim, de alguém descobrir e jogar na minha cara. Tipo, pra mim isso é a maior humilhação da Terra. Então eu prefiro sempre ser transparente. Sim. A verdade, ela sempre é necessária. Eu acredito que foi muito, acho que da minha criação ou da minha própria natureza mesmo já. Porque eu não consigo mentir nem quando é necessário. Até pra proteger um amigo, tem amigo meu que me liga assim: eu mando um áudio só pro meu namorado aqui rapidinho, só pra dizer que tá comigo. Se eu tá com ele, eu digo: não vou mandar. E ela é bem assim mesmo. E não ia arrancar meu pedaço. Tem gente que fala: não, é só um áudio. Eu digo: não, é minha palavra. É minha credibilidade. O que fica na Terra? Por que o Ian me convidou? Por causa da minha credibilidade. Claro. Entre todos os pontos, né? Mas eu acredito muito na credibilidade. Como é que eu quero que as pessoas me vejam? E eu quero que as pessoas confiem em mim. Uhum. E para isso, eu preciso ser íntegra. Sim. Né? Igual o Carl diz, ser íntegro é ser inteligente. Né? Você, integridade é inteligência. E por que eu te... Não é com todo mundo que eu corrijo. Primeiro vem da maternidade, corrigir em amor, né? E segundo, porque eu vejo, eu sempre falo isso pra você, a Thalita tá de prova, eu vejo muito potencial em você, muito.
Desde sempre eu vi. E aí eu falei pra ele, você não precisa disso. Falei, cara, você não precisa disso. O que tu tá fazendo? Tá louco? Tipo, você não precisa. Cara, você é muito bom. Ele é muito bom. Muito bom. Os melhores vendedores que eu conheci. Falei, você é muito bom. Não vai ser na velocidade que é se você fizer as coisas... Não vai ser na mesma velocidade que a gente quer, tipo... Quando a gente tá desesperado, a gente quer vencedor de barriga em uma semana, né? E aí, às vezes não vai ser em uma semana, vai ser em 2. Mas vai ser do jeito certo. Mas imagina, tem gente que passa a vida toda e não consegue vencer, você conseguiria vencer em 2, 3 semanas. Sim. Entendeu? E aí eu falava pra ele, não precisa ser assim, vai devagar, vai no teu ritmo mesmo, vai fazendo, mas vai fazendo certo, não precisa disso. Então, além de eu ver potencial, acreditar em você, e ver que você tava se enterrando, e eu sempre gosto de dizer para as pessoas, que me assusta as pessoas veem que você está caminhando e está entrando no buraco e ninguém tem coragem de falar, olha, tem um buraco ali, você vai cair. É por isso que eu fiz essa pergunta. Cara, eu fico chocada. Aí eu me assusto porque as pessoas não são assim. Porque elas deixam você cair primeiro, para depois ir lá e vai dizer, não, te avisei. Bem feito. Cara, você tá vendo, você tem experiência, você já passou pelo processo, você tá vendo a pessoa caminhar ali e aí você não vai falar nada? Sim. Elisa, eu fiz essa pergunta porque geralmente a gente é cercado de amigos e como você mesmo falou, que se você pede um áudio errado, manda um áudio aqui pra falar pra Thalita que eu tô com você. Exatamente. E a pessoa vai lá e apoia. E é muito importante você cercar-se de pessoas, de amigos que estão pra te corrigir. Porque isso é um amigo mesmo. É a pessoa que te quer bem, não é? A pessoa que... por que você está falando isso? Você não precisa fazer isso. Isso é muito legal, Elise. Muito bom. Obrigado, viu? Tamo junto. Ô, Elise, nesse processo de amizade, de loucura entre a gente e venda e tudo mais, você falou ali, eu estava me enterrando, né? Beleza, você me ajudou a não se enterrar. Sim. Né? Mas eu sou uma pessoa, e você é parecido nisso, eu não chegaria talvez a dizer o termo workaholic, mas é quase isso, sabe? Parecidos. Para você que está em casa, é uma pessoa que é viciada em trabalhar. Vamos mudar o termo, viciada em fazer acontecer. Viciado em fazer acontecer. Vamos mudar o termo. Fica mais legal. E eu sou assim, eu gosto de pegar uma coisa e quero fazer aquilo. O advento, inclusive, é uma coisa dessa, né? A Thalita lá em casa, eu queria não dormir, só para poder ficar realizando mais. Mas a pergunta, Elisa, é justamente porque teve um tempo que a gente estava trabalhando junto ali na Conquer e a Thalita também, ela sabe disso, eu trabalhava de domingo a domingo, das 8 da manhã à meia-noite. Era quase isso. Mas chegou um tempo que eu tava... Parecia um zumbi, não sei se você me via lá, né, assim. Mas como que você sempre se manteve bem, sabe? Sorrisão no rosto, né? Com a pelezinha em dia, sempre chegava animada, com bastante saúde, bastante vigor. E aqui a gente vai entrar num outro tema, que é a parte de saúde para ter alta performance. Talvez a gente esteja falando para empreendedores, pessoas que estão se matando, né, no dia a dia, naquela correria. O que você fazia para... Como que você mantinha Porque eu uma vez cheguei a desmaiar agora. Não comia? Ele não comia? Não. Ele não comia. Então, eu ia fazer uma brincadeira, mas eu vou... Faz. Eu perdi o time da brincadeira, né? O povo de casa tem que saber agora. Sobre não comer, né? Sobre não comer. É porque a gente sempre tá correndo, né? Não vai dar tempo de comer. E mesmo eu trabalhando muito, eu sou apaixonada por nutrição, estudo nutrição desde 2003, é uma das minhas paixões. E eu aprendi alguns princípios, algumas coisas que eu pratico. E eu digo que é como escovar o dente, comer todo dia. Tem coisas que você tem que fazer todos os dias. Uhum. Não adianta a gente falar assim, tem que escovar o dente só hoje e passa 7 dias sem escovar, como é que vai ficar? Então tem coisas que tem que ser diária. Uhum. Então eu tinha na minha cabeça, o que eu tenho que fazer?
O que eu tenho que fazer hoje? O que eu tenho que fazer hoje? Eu tenho que comer, eu tenho que atingir minhas metas diárias de proteína, que é a minha loucura ali. Tenho que atingir minhas metas diárias de proteína, tenho que fazer 4 refeições, 3 a 4 refeições por dia, tenho que beber água, tenho que fazer atividade física. Nem sempre eu consegui cumprir tudo, mas o básico desse princípio eu sempre consegui. Por exemplo, alguns dias eu não conseguia, hoje eu estou menos ativa do que eu era alguns anos atrás, mas de alguma forma eu ainda faço alguma coisa em casa, faço um pilates, faço um treino de 15 minutos, para me manter em movimento, para me manter dinâmica, para me ter mobilidade, na verdade, é mobilidade, né? Só para me ter mobilidade, para me poder fazer qualquer coisa né, correr, me mexer sem me machucar. Então eu faço sempre treino de mobilidade. E sobre alimentação, por mais que era desafiador, todos os dias, ou segunda-feira à noite, que a gente chegava no trabalho depois das 10, né, Ian? Então depois das 10... 10 da noite, né? Depois de meia-noite às 6, né? O que a gente faz? A gente faz comida. Então eu chegava em casa às 10 horas da noite, ia preparar minhas refeições, eu já preparava as refeições da semana ali, sempre priorizando 3 a 4 refeições. Tipo, não comer na rua. Algumas vezes precisei, mas raras às vezes comi na rua, porque eu entendi a importância de ter isso. Por exemplo, na rua, só para contextualizar sobre o que eu estou falando, essa questão da proteína, né? Eu descobri que para mim ter um estilo de vida, para mim ter um corpo saudável, uma imunidade boa, preservação de massa muscular, eu preciso ingerir no mínimo de 1,5 grama de proteína a 2 gramas por quilo de peso saudável. Por exemplo, qual é o teu peso hoje? 70. 70. Então, tua ingestão diária de proteína seria 140 gramas de proteína por dia. Já faz de cabeça, hein? 140 gramas de proteína por dia. Hoje, se eu te perguntar, você saberia quantas gramas de proteína você ingere? Não faço ideia. Você ainda é... Não. Vegetariano? É? Não, tô comendo bastante carne ali. Tá, beleza. Mas vamos dizer que... Vamos dar um exemplo aqui. De manhã... Vamos fazer rapidinho aqui, um bate-volta. Eu posso te falar. O que você come de manhã, por exemplo? De manhã uma tapioca com 2 ovos Tá. e queijo. Aí no almoço? No almoço, frangão, geralmente arroz e feijão, ou só arroz, ou só salada, ou com ovos cozidos. Mas Tá. sempre um franguinho. Né? Sempre o frango. E de tarde, de noite? Aí, Não come mais nada? não como mais nada. Beleza, beleza. Então, e hoje você tem quantos anos? 28. 28, beleza. Diagnóstico ao vivo, hein? Diagnóstico ao vivo, 28 anos. Então, com 28 anos, Ian, o seu corpo ainda tá, o seu metabolismo, você ainda tem massa muscular suficiente. Só que se você continuar assim, você tá ingerindo, você precisa de 140 gramas de proteína por dia. Você tá ingerindo ali, no mínimo, vamos colocar 30 no almoço, 2 ovos são 6 gramas, vamos dizer, são 12. Bem pouquinho. Você tá ingerindo, vamos colocar que você está ingerindo assim, no máximo, com arroz e feijão, 50 gramas de proteína por dia. Tá bem déficit, hein? Tá faltando quanto para 140? Sim, Tá faltando quanto? 90, né? 90. 90 gramas de proteína. Sabe onde é que teu corpo tira essa proteína que ele precisa? Do músculo. Do teu músculo. Aí se tu não fizer nada, quando chegar a 42 anos, tu vai catabolizar, vai perdendo 1% de massa muscular ao ano. E vou estar flácida. Tu vai ficar flácido, sem força, não só flacidez, que é o que a gente vê. É o que a gente vê. Mas o sistema imune. Tu conhece pessoas que falam assim, quando eu era novo, eu fazia dieta, eu ficava sem comer e emagrecia? E por que a mesma coisa não acontece depois dos 30 e 35? Porque essas pessoas, elas começam a ficar sem comer, começam a ter degradação de massa muscular, e isso todos os dias começa a perder 1% de massa muscular ao ano. Com 50 anos, ela vai ter 50% de massa muscular a menos. Se ela não fizer atividade física, se ela não comer a quantidade de proteína. E aí, quanto menos músculo eu tenho, mais gordura eu acumulo. E aí, por isso que eu engordo. Por isso que eu tenho mais dificuldade de controlar o peso. Por isso que eu tenho mais fome. Então, você usa... A minha pequena estratégia é atingir minhas metas diárias de proteína, não importa o que aconteça. E esse era o segredo para ficar... Esse era o segredo, não importa o que aconteça. De manhã eu inventava, era ovo, era 4 ovos de manhã, às vezes 2 claras do ovo inteiro. Frango e arroz. Teve uma época que estava tão desafiador que eu falei, como a gente trabalha muito, eu vou resumir minha dieta em 4 coisas. Arroz, brócolis, frango e ovo. Era isso. E um suplemento às vezes, né? Um whey ou um leite de soja que eu uso.
E aí eu pensava assim, vai ser só isso, para ser prático, para ser dinâmico. Não tem o que pensar. A gente que trabalha muito, às vezes não dá tempo de pensar em que eu vou comer. Não, eu preciso disso de proteína por dia, então vamos fazer as refeições por dia ali e pronto. Então, esse é um dos meus maiores, eu acredito que o meu maior segredo, se houver algum, para me manter minha energia em dia, minha imunidade, minha disposição, é atingir minhas metas diárias de proteína. Que eu digo que essa é a regra de ouro, eu chamo de regra de ouro. A regra de ouro. A regra de ouro. Olha só, você já ouviu sobre família, já ouviu sobre amizade, tá ouvindo sobre garra. A todo momento a gente tá falando de trabalhar muito. E agora recebeu algumas dicas sobre saúde. E falando em saúde, o Advento é um ecossistema para beneficiar famílias e nós temos agora mais uma área, mais um projeto dentro do Advento, que é o Advento Run. Ah, então louca pra participar. Então bora, eu vou pôr no grupo já. Dani, coloca ela no grupo daqui a pouco. Quero participar. O Advento Run foi um sucesso o lançamento dele. Nós começamos com 50 pessoas dispostas, 50 corredores de rua. E o Advento vai dar todo o suporte. Ele é uma assessoria independente para corredores de rua, com tenda, com mesa, com guarda-volumes, com aquecimento, com mídia. Você paga, se você for numa maratona, numa corrida, você paga. Tem que pagar uma fotinha lá, 16, 17 reais. O Advento dá de graça, foto, faz o vídeo. Além de você receber todo um suporte, precisa de uma carona, precisa fazer inscrição, precisa de alguém que busque kit. O Advento Run está lá para isso. Fora que o ano que vem teremos nossa própria corrida. Já temos 12 patrocinadores eles no Advento Run. Temos nossa camiseta oficial. Você pode receber essa camiseta. O Advento Trekking tem aqui uma pulseira. O Advento Run também, se você alcançar 5 km, 10, 15, 21 ou 42, você vai subindo de nível na tua pulseira até chegar no nível Elite, que aí é o 42, Nossa, que né? legal, que bacana. Tem gamificado, né? Tem que gamificar. Então você que tem interesse em correr, assim como a Elis... Já gostei dessa gamificação, isso. Fora que se você pegar pódio, você ganha ajuda para inscrição na tua próxima corrida. Legal, bacana. Se não ganhar uma ajudinha ou outra, ganha a inscrição. Entendeu? Mas pegar pódio, né? Então você que tem vontade de correr ou caminhar ou tá aí... Eu tenho uma frase ali, depois a gente vai entrar nessa... Vamos debater essa frase daqui a pouco, mas que pessoa fora de forma dificilmente passa credibilidade. Já ouviu essa frase ou não? Não, mas está ouvindo agora. Você que está um pouquinho fora de forma, você precisa entrar em forma se você tem esse desejo. Viu? É a propaganda, né? Clica aí no link que está abaixo para você entrar diretamente no nosso grupo de WhatsApp gratuito e ali você tem todas as informações, todo o suporte. E esse grupo em breve estará com 1000 corredores, tá? Então corre aí que você ainda tem a oportunidade de pegar enquanto beber água limpa, tá bom? Se inscreve ou comenta se for no Instagram, comenta Run, R-U-N. Simples assim, que daí o pessoal do suporte vai entender que você quer participar do Advento Run. Elis, deixa eu abrir pra galera, ver se eles têm alguma... Vamos colocar a Elis aqui no paredão. Colocar na roda. Na roda. Vocês têm alguma pergunta pra Elis? Edina, vai lá. Como perder o medo de empreender? Como perder o medo de empreender? Eu teria que te fazer uma pergunta. Por que você quer empreender? Eu tenho vontade de ter meu próprio negócio e mostrar o que eu sei fazer. Mas eu tenho medo. Tem medo? Medo de quê? Medo de investir, de não dar certo, de me frustrar. Esse é o... Eu vou compartilhar como eu perdi o medo de empreender. Eu tenho uma frase comigo, foi até minha filha que me falou essa frase, que eu digo que a maternidade foi a minha maior escola, né? Legal. A minha filha fez um concurso, eu tinha uma frase comigo, tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. Eu sempre falava, tudo vai dar certo. A minha filha fez um curso de beleza, ela não passou. Porque ele minimiza, assim, essas coisas de quando eles são criança,
Eles colocam pra ser Miss lá das Miss Universo, essas coisas. E ela ficou muito triste, ela olhou pra mim assim, mãe, a senhora falou que tudo ia dar certo, não deu certo. Aí eu olhei pra ela e olhei pra minha vida e falei assim, filha, você tem razão mesmo. Tudo vai dar errado até dar certo. Então, sabendo que tudo vai dar errado até dar certo, não tem outra maneira não você tentar. Só que existem maneiras, igual o Ian falou aqui, às vezes o medo, ele vem por falta de conhecimento. Então, às vezes eu quero empreender, mas eu não sei como tirar uma ideia do papel. Eu não sei como eu vou testar essa ideia com um pequeno recurso. Você investir, colocar um grande dinheiro, que aí entra o conhecimento. Para todo problema que já existe, alguém já passou, alguém já escreveu, já resolveu, alguém já escreveu, já contou, igual ela está escrevendo no livro, né? Então, alguém já resolveu isso. Então, o que eu faço? Eu sempre leio muito, estudo muito, e ler isso, história de pessoas bem-sucedidas, hoje, quando eu olho para trás, todas fracassaram no começo. Então, eu tenho clareza que eu vou fracassar. Então, é fato, vai dar errado. Até fazer dar certo. Diz que lá na minha cidade, lá em Manaus, né, Amazonas, lá, tem uma tribo que diz que toda vez que eles dançam lá, faz a dança da chuva, chove. Olha. É impressionante. Aí foi um estudioso pra lá, e aí ficou lá. Sabe o que ele descobriu? Que ele não parava de dançar até chover. Não importava quantos dias passasse. Então é isso, eu acho que o medo de empreender é entender, ter esse conhecimento que no começo vai dar errado, e quando você não tem conhecimento, as chances são bem maiores. Então, ter um conhecimento prévio, estudar sobre isso, principalmente estudar o mercado, saber o que o mercado precisa, né? Saber como tirar essa ideia do papel, o que eu quero dar, qual é a solução que eu quero levar para o mercado. É uma necessidade mesmo? Eu tenho que fazer essas perguntas antes de startar, né? Como é que eu vou vender esse projeto? Que maneira que eu vou vender isso? Todo esse conhecimento vai te trazer mais segurança para você lançar a tua ideia, para você fazer, para você realizar. A falta de conhecimento, ela acaba paralisando a gente. E comenta lá, eu quero que você vai receber um e-book com 5 passos. Como tirar a ideia do papel, como vender, como liderar, com tudo isso. Você também, se você tem esse mesmo questionamento da Edina de como eu faço para empreender, mas eu tenho receio, e é normal, super normal ter medo. A Thalita sabe disso, quantas vezes eu já sentei com ela com medo de começar algo, com receio, mas vai dar errado. Então se você está nesse momento, tem esse desejo de criar algo, de tirar a tua ideia do papel, de, enfim, realizar, comenta aí, eu quero, que você vai receber um e-book completo, inclusive tem um bônus no final ali, que vale muito a pena, tá? Que vai te ensinar isso que a Elis falou. Tem bastante detalhes ali que vão te ajudar. Já ajudaram algumas pessoas, já entregamos para mais de 500 pessoas e vai ajudar você também. Mais alguém tem alguma pergunta? Não? Beleza. Oi, Elis, eu vou finalizar com 2 perguntas contigo. Beleza? Uma é bem simples, inclusive vale para quem quer empreender. Tá. Você pode dar uma resposta meio... pode dar uma resposta genérica, mas depois se você puder dar um exemplo, talvez, se você conseguir, é claro, porque pode ser que talvez você não consiga lembrar, mas como, porque você falou que os teus filhos foram a maior escola de empreendedorismo que você já teve. Uma escola de liderança. De liderança, exato, e a pergunta é sobre liderança. Teus filhos, no momento, eles obedeciam tudo que você falava. Põe a roupinha, tira a roupinha, não pinta o cabelo. Come isso, come aquilo. Eles obedeciam. Eles cresceram, né? Foram para lá e para cá e fazendo as vontades dele. No empreendedorismo é um pouquinho o inverso. É como se eles entrassem adultos, ou seja, eles não obedecem, são os liderados, né? Você como líder tem ali seus liderados e você passa uma visão, você fala, faz assim, assim, assim. Eles não vão fazer, ou eles querem do jeito deles, ou eles não conseguem, ou eles ainda não sabem. Então, isso que eu quero perguntar para você. Como você fez com os teus filhos
como aqueles que estão nos ouvindo e quem quer construir um negócio só é construído através também da liderança. De pessoas, né? De pessoas. Como liderar pessoas? Eu acredito muito em processos, igual eu falei pra ela. As pessoas, elas não fazem porque elas não sabem fazer. Estatisticamente, somente 5% da população brasileira é população mundial, né? É autodidata. A maioria das pessoas tem esse aprendizado, não preciso que ninguém me mande fazer acontecer. 95% precisa que diga o que você faça, ou que acredite, que apoie a tua ideia. Então eu acredito que um líder, para fazer com que o liderado caminhe junto com ele, eu preciso saber o que esse liderado quer, primeiro momento. Eu preciso estar alinhado, saber o que ele quer, primeiro ponto. Legal. O segundo ponto, eu preciso dar um processo para ele, um processo que funcione, validado. Então, você precisa ter um processo, o que eu vou fazer. Por exemplo, aqui nesse podcast, você sabe o que vocês vão fazer, que hora que vai ser, tem tudo isso programado já. E qualquer pessoa que chegar aqui para trabalhar junto com vocês vai conseguir replicar, porque existe um processo. Imagina se não existisse um processo. Todo mundo aqui chegar a fazer o que quisesse. A mesma coisa acontece nas empresas, nos negócios, a mesma coisa. Então, a gente precisa entender o porquê do meu liderado, entender porque as pessoas vão caminhar pelos motivos delas, não pelos meus. Entender que eu preciso ter um processo claro e sempre, eu gosto muito de sempre explicar o porquê. O porquê de cada coisa. Porquê de cada coisa. Porque eu sou uma pessoa que eu funciono, eu preciso ter clareza de tudo. Por que eu vou fazer isso? Por que eu vou fazer aquilo? Por que eu tenho que fazer? Por que eu não vou fazer desse jeito? Entendeu? E eu acredito também, eu sou apaixonada pelo Steve, né? Pelo Steve Jobs. E eu acredito que eu tenho que também dar uma liberdade criativa para as pessoas. Legal. Porque se eu sei fazer tudo, eu não preciso delas. Se eu não preciso delas, elas vão sentir e não vão querer trabalhar comigo. Então eu preciso saber valorizar o dom e a habilidade de cada pessoa. Eu acredito muito nisso. Sim. Cada pessoa é único em uma área e nessa habilidade eu vou aprender com ela e a gente vai trabalhar. Aí a gente forma um time. Entendeu? Eu acredito nisso. Legal. Empreendedorismo, família, vendas, saúde, é um combo. Elise, para finalizar, a última pergunta contigo, nós já falamos de tantas coisas, mas ainda nesse detalhe de empreender, você um dia me falou, você foi a única mulher que eu ouvi na vida admitindo isso, porque a maioria das mulheres não admitiam, de que é extremamente desafiador para a mulher o meio de negócios, né, a área comercial, seja comercial, qualquer área na verdade, né, é extremamente difícil para a mulher. E como que você, mulher, mãe, e para quem está assistindo lá na casa também mulher, hoje a gente tem um desabrochar gigante de mulheres querendo criar seus próprios negócios. Como que você, sendo mulher, sendo mãe, morando aqui sozinha, tendo que lidar com metas, com desafios, empreendendo, enfim, vendendo, liderando, como que você lidava com tudo isso sendo mulher? Sendo mulher. Porque tem alguns momentos no mês que tem os seus altos e baixos, né? E para liderar precisa do controle muito grande. Eu acredito muito em tudo, né? Tipo, tanto no ambiente de trabalho, quanto no contato com o cliente, quanto contato com outras pessoas que fazem parte da equipe, né? Então, primeiro o autoconhecimento, saber quem você é. Eu tenho um calendário, eu marco o dia do meu período para me saber que quando eu quero matar alguém naquele momento, eu vou olhar o calendário e vou falar, não, é a TPM. Porque se eu não sei que é a TPM, eu vou achar que é milhão de outra coisa. Entendeu? Então, primeira coisa. Aí, quando eu sei, eu digo, opa, eu já aviso as pessoas. Já aviso meus colegas, tô de TPM, não fale comigo, quero ficar sozinha. Então, eu sempre falei muito, sempre verbalizei muito, porque as pessoas não são obrigadas a saber que você não tá bem. Elas não vão saber. Então, se elas vão passar por mim, acontecia muito comigo, né? Passar por mim e elas me verem de cara fechada, eu só não tava legal, eu só não queria falar com ninguém naquele dia. Que a gente às vezes tem isso, né? Então, primeiro entender que eu sou mulher, que eu já tentei ser homem, não deu certo. Quando eu digo tentar ser homem, é agir como homem, posicionar como homem, enfrentar como homem. Só que o mercado ele não vai me respeitar como homem, eu não sou homem. Então, eu primeiro entendi que sou mulher. Aí eu vou exigir meu direito feminino. Tô de TPM.
E o curioso é que ela falava assim pra mim. Eu falava, não fala comigo hoje. não fala comigo hoje. Era bem assim. Falava, não fala comigo hoje, não tô legal. Não quero falar com ninguém. É o meu direito. Eu sou mulher, eu preciso... não adianta que eu vou ter esses períodos sempre. Então, a maneira de lidar... Então, primeira coisa, ser feminina nesse universo é entender que você é mulher. Se aceitar. Primeira parte da aceitação. Aceitar que você não é igual aos meninos. Nunca será, eu já tentei, vai morrer. Nunca vai ser. Aceitar que você não é homem, aceitar que você é mulher. O primeiro ponto foi esse, eu tive que aceitar. Depois entender, me autoconhecer. Saber como é que funcionavam meus períodos, quando eu estava muito irritada, será que isso era eu, será que era TPM, o que estava me incomodando. Sempre fazer essas autorreflexões, que a mulher ela tem muito mais disso. De pensar mais. E usar isso a nosso favor. Usar isso a nosso favor. Ter essa visão ali, tipo, de a mulher, porque o homem ele é muito mais e faz acontecer e direciona e tal, e a mulher ela serve pra, pode ficar até chato, mas eu acredito que o papel da mulher também é cuidar. É uma da nossa responsabilidade, né, como mãe, né, e no mundo em si também, é cuidar. Igual, tipo, aquilo que eu fiz contigo, eu não precisava fazer. Não precisava fazer, mas em amor, por cuidado, eu fiz. Então, eu acho que é um papel, ter isso, esse discernimento de mulher mesmo e agir como tal, assim. Ter essa percepção de mundo, aceitar que você pensa diferente do mundo e você se posicionar. Sim. É muito legal esse negócio da mulher cuidar, né? Porque aqui a gente está com várias mulheres ali. E a Mari é conhecida como a mãezona da Trilha do Advento, né? Como ela cuida da galera da Trilha do Advento. Inclusive a Dani tá ali, ela adotou a Mari como mãe dela. Então vocês realmente, né? As mulheres têm esse detalhe de... mesmo que não tenha necessidade, mas vocês estão dispostos... Mesmo que não tenha necessidade. Só que aí que tá o detalhe, eu preciso cuidar também, mas eu também não posso, porque a nossa característica é se doar muito e esquecer da gente. Exato. Essa é a nossa maior característica. Quando você sabe disso, porque o homem não, o homem ele é muito, ele nasceu para isso, o trabalho mesmo. Então ele só pensa em fazer acontecer e não vê mais nada. Ele vai. E a gente não, a gente acaba cuidando de todo mundo, acaba não cuidando da gente, esquecendo da gente, né? Então, eu acredito que a gente tem que, pra fazer acontecer, eu preciso não abrir mão de quem eu sou, ter esse autocuidado, cuidar dos outros, mas também eu preciso pensar em mim também. Foi o que eu passei a fazer. Tipo, eu preciso me salvar. Se eu não me salvar, como é que eu vou salvar as outras pessoas? Então você pode... O homem ele já pensa, tipo, vou me salvar e depois eu salvo os outros. A mulher ela quer salvar os outros para depois se salvar. Sim. Então a gente tem que ter esse entendimento, tipo, eu preciso me salvar para salvar o outro também. Mas sem deixar de você... Aí que é o desafio, né? Esse é o desafio. Ô Elis, antes da gente encerrar, se fosse para você indicar um livro de todos que você já leu, porque você falou em vários momentos de leitura e eu amo ler, que livro que você indicaria? Um livro que mudou a minha vida, ele fala muito, porque eu digo que o amor me salvou, né? Eu nem sempre fui quem eu sou hoje. E foi graças ao amor que eu recebi da minha mãe, das pessoas, dos meus amigos, que eu, pelo meu jeito de ser mulher e ser posicionada, isso acaba afastando muitas pessoas. E esse livro, ele me ajudou a entender sobre o que é o amor. Ele fala sobre sua vida, sua família e seu propósito, o nome do livro. Legal. Da Bispa Lúcia, pode falar o nome? Pode, claro. Da Bispa Lúcia Robson, esposa do Robson Rodovalho. Lúcia Rodovalho. Vai aparecer aqui o livro. Tá. Então esse livro foi um livro que mudou a minha vida, que eu entendi por que eu não me sentia amada. Porque a gente só quer receber. A gente só quer receber amor. Então nesse livro, eu acho que o entendimento que eu tive é: faça ao outro aquilo que você gostaria que fizesse com você. Né? Seja o amor que você gostaria de ter, né? Então,
Lá ela explica, fala sobre várias coisas. Fala sobre o perdão, fala sobre o eu, tu e o nós que eu trouxe aqui. Saber separar as relações, saber que você é você, que eu sou eu. E que às vezes nós vamos concordar, às vezes nós vamos discordar e tá tudo bem. Se fala sobre relações também. E a parte do amor é que pra gente sentir o amor, ele precisa vir através de nós. Ela fala sobre... Não vou lembrar da história, mas é uma coisa, um trecho que me fez entender isso. Ela fala sobre a ovelha quando ela não é tosquiada, né? Aqui é tosquiada, ela consegue atravessar um lago, por exemplo. Aqui não consegue, ela não consegue. Aqui não é tosquiada, que fica cheia, né? Ela não consegue nadar, porque ela tá pesada, né? Ela afunda. Então, aí eu aprendi muito nesse livro sobre o amor. Que o amor ele precisa fluir através de mim. Quando ele flui através de mim, quando eu faço bem pro outro, e aí eu sinto amor. Então esse livro mudou a minha vida. Porque eu mudei por causa do amor que eu recebi da minha mãe, dos meus filhos. Por muito tempo eu não me sentia amada, que foi a minha primeira vitória com 33 anos. Sim. Por muito tempo eu não me sentia amada. Mas o amor da minha mãe e dos meus filhos, das pessoas que me amavam, dos meus amigos de verdade, foi que me levou a ser a mulher que eu sou hoje. Eu fui salva pelo amor. E esse livro explica muito isso, sobre isso. E eu quero ser essa pessoa. Eu quero ser esse instrumento de amor na vida das pessoas. Que seja através de mim. Top, hein, Elis? Então você recebeu nesse episódio conselhos sobre família, sobre filhos, sobre liderança, vendas, empreendedorismo, sobre o ser mulher no mundo dos negócios e recebeu ainda uma indicação de livro, várias frases aqui, várias citações. Depois vai ter lá a imagem, as frases, é bem legal. Mas tudo isso só acontece por conta de pessoas que acreditam no Advento, acreditam no AdventoCast. E o Paulo, a Rafaela, eles são patrocinadores do Advento. Então a Compacta Ar CWB, ela além de ser uma empresa que se você precisa organizar o teu evento, se você precisa fazer na igreja, num teatro, se você precisa fazer tua palestra, uma cerimônia, um casamento, uma formatura, qualquer coisa que seja, e você precisa ter um clima legal naquele lugar, uma climatização, precisa de um ar-condicionado, um climatizador, a Compacta Ar é especialista em fazer isso. E se você precisa comprar um ar-condicionado, precisa instalar esse ar-condicionado, você tem 10% de desconto, inclusive aí, para esse tipo de serviço, tá? Então entra lá no Instagram, vai aparecer aqui abaixo, CompactaArCWB, segue lá, porque além deles serem os melhores na área de climatização de ar-condicionados em Curitiba, eles investem em transformações de famílias. E o Advento Cash, junto com eles, faz isso. Pega o rendimento, pega o dinheiro, pega o investimento deles e quer entregar para você, como você vai receber nesse episódio, um e-book gratuito. Poderia ser cobrado, mas é gratuito. Justamente porque pessoas acreditam em você, justamente porque pessoas querem te beneficiar. Elis, eu quero te entregar, antes da gente encerrar, um presentinho, tá? Presentinho. Tá aqui. Esse daqui é um presente do Advento Cash, não é meu, é do Advento Cash, tá? E quando você for tomar teu cafezinho, teu suco, teu whey, quero que você faça uma foto e marca a gente, hein? Senão vou marcar. Eu vou tomar de Vai pegar de volta. Tomar um presente, né? Elis. Não foi dado, né? E agora nós temos aqui a nossa parede da fama. Tá? Eu vou pedir para você dar o seu autógrafo